20/7/2009, segunda-feira. Fábio, meu filho amado e querido, Deus te abençoe, que os anjos te iluminem. 150 dias. Para mim, não parece que foi ontem, como as pessoas costumam dizer, porque o tempo passa rápido. Realmente o tempo voa. Quero que saiba que a cada dia, Deus em sua infinita misericórdia me ajuda. Ao despertar, digo para mim, novo dia, nova esperança. Eu venho a você através dessas palavras, porque não posso estar pessoalmente para lhe dizer o que pede meu coração neste momento. A semana passada tive um sonho que um jovem tinha sido preso. E você sabe como Deus fala comigo. Não entendi o sonho no dia, mas hoje já posso entender o meu coração, que não está bem. Mãe, tem que ser forte. Minha rainha, sei que não tô sendo o filho que a senhora sonhou. Me desculpe por tudo que estou fazendo a senhora passar. Eu sei que é difícil, mas Deus vai ajudar a gente. Eu sei que a última visita, mãe, vai ser essa. Então, porque eu casei com 14, né? Fui mãe com 15 e fiquei viúva com 16. Aí, com um ano depois, é que eu conheci o pai do Igor, né? Que eu vim tentar minha vida aqui em São Paulo. Eu fugi de casa com 13 anos, me casei e depois fiquei grávida aos 16 anos. É complicado ser mãe muito jovem, né? Minha filha chorava de um lado e eu chorava do outro. Isso é muito imaturo, eu não sabia o que fazer, sabe, como cuidar dela. Ainda bem que a minha sogra estava junto e ela me ajudou bastante. Porque minha mãe, desde que eu tinha de 6 para 7 anos, minha mãe bebia. É difícil porque eu lembro quando eu era casada, o meu marido era extremamente violento. Então eu apanhava muito e muitas vezes eu pedi, pelo amor de Deus, para me voltar para casa, mas ela não deixava. Ela falou, você quis casar, agora você aguenta. Eu nunca esqueço, começou meia-noite e 20. Eu apanhei até as 11 horas da manhã do outro dia. Com barra de ferro, pedaço de pau. Ele catou uma faca, tentou me pegar e me furar com a faca. A minha preocupação naquela hora, sabe, era o Sidney, que o Sidney só chorava, porque ele era pequenininho. Porque o Sidney, como era muito grudado comigo, daí ele virou o alvo do pai. Quando ele não conseguia me atingir, ele ia para cima do Sidney. Ele sabia que eu ia defender e ia acabar apanhando nós dois. Minha mãe é lagoana e meu pai é do Maranhão. Então eu vim numa família que, eu posso dizer assim, não tive nenhum amor de mãe, porque minha mãe era alcoólica, meu pai também. Então eu nunca tive assim, minha mãe por perto de mim. Meu pai se separou da minha mãe, eu era pequena, também era alcoólico. Vivia parecendo um mendigo na rua. Então eu posso dizer assim, eu nunca tive família, não sei o que é um amor. E hoje acho que isso anda passando por mim, porque eu tenho 4 filhos, cada um de um pai. Na época eu fui muito danada, muito assim. Igual esse que eu tenho, que é o meu filho Guilherme, ele não conhece o pai, vai fazer 18 anos, nunca conheceu o pai. Os outros também não conhecem. Então meu filho cobra de mim, mãe, por que a senhora é assim? Eu não sei explicar, eu falo para ele, eu não sei te explicar porque eu sou assim. Aí eles falam assim que eu sou muito seca, sabe? Eu não sou muito assim carinhosa, porque eu não sou carinhosa mesmo com eles, né? Então eles falam assim, mas isso é muito diferente, né? Eu falo, como que eu posso ser uma pessoa que eu não tive antes? Então eu não sei passar para vocês. Padrasto. Porque meu pai abandonou a gente quando eu tinha 3 anos de idade. Largou a gente num barraquinho aqui no Embu. Aí uma vizinha, uma amiga da minha mãe que acolheu a gente na casa dela. Olha que minha mãe, assim, não estava conseguindo sustentar a gente e ela ia entregar a gente para os juizados de menores. Daí a vizinha dela que acolheu a gente, que é a comadre dela, né, que é madrinha do meu irmão, daí alugou a casa do lado da casa dela para a gente morar. E esse meu padrasto morava na rua de trás, mas era como antigamente, não tinha muro, era cerquinhas. Aí tinha cerca e minha mãe ia sempre lá, quando a gente não tinha televisão, ela ia na casa deles assistir televisão. E foi ali que começou a história dos dois. Aí começou meu pesadelo também, que a partir dos 6 para 7 anos ele começou a abusar sexualmente de mim.
Ele abusou de mim até os meus 11 anos de idade. 7 anos eu já comecei a ver um comportamento muito diferente do meu pai. Eu ia tomar banho e eu via que sempre teve buracos nas nossas paredes, que a gente morava em casa de madeira, era barracos mesmo, e eu sempre vi o olho do meu pai ali. E eu, na minha inocência, aí ele falava, eu tô te olhando pra você sair logo, que você tá demorando demais. Com 11 anos de idade, meu pai encontrou não sei aonde, ele arrumou mesmo um monte de remédio para dormir e ele me deu esses calmantes para topar. Eu acordei 3 dias depois. Quando eu acordei ainda muito embriagada, sem entender muita coisa, eu senti dor. E no banheiro, me lavando, eu sentia que tinha sangrado. Quando eu completei 12 anos, meu pai já não precisava estar mais me topando, então ele começou a mexer comigo, colocando uma arma na minha cabeça, e ele começou a me usar à noite. Quando minha mãe dormia, ele saía do quarto dele, ia para o quarto das meninas e me usava. Quando eu completei 13 anos de idade, eu não aguentei mais esse sofrimento, essas ameaças, porque tudo era com um revólver na minha cabeça, né? Ameaça de morte, ameaça de matar minha mãe, e resolvi contar isso para minha mãe. Sofri muito, minha mãe me pôs para fora de casa, porque minha mãe foi conversar com meu pai, e meu pai falou que não tinha feito isso, que fui eu que fui para a cama dele. Eu perdi a virgindade com 11 anos de idade, mas eu vim ter consciência com 13. Nada, não aconteceu nada. Minha mãe simplesmente mandou eu ir embora, ficou com ele, não chamou a polícia, não fez nada. Ficou por isso mesmo. Acho que essa é a minha maior tristeza com a minha mãe. Porque ela fez a escolha dela, escolheu o pedófilo e mandou a filha embora de casa. E aí eu peguei e fui sair de casa para ir ter uma outra vida, achando que ia casar, que ia ter minha família, que ia ser feliz. Mentira, foi... Nossa Senhora. Eu não sei qual dos dois era pior. Porque além de você ser espancada, depois de ser espancada, você é obrigada a ter relação sexual toda machucada, sabe? Sair de uma situação para cair em outra também tão pior do que a outra, sabe? Não tinha para onde correr, não tinha. Como não se falava muito em psicólogo naquela época, então era meu trauma, tinha que curar comigo mesmo. Eu curei dessa forma, encontrando filhos para que eu montasse uma família, porque se eu não tivesse, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com você. Se por acaso eu não conseguisse ser mãe, com certeza eu não estaria. Eu me casei com o amor da minha vida. Eu tinha 19 anos. O nome dele é Roberto. A gente estudava no colégio juntos, né? E ele era o menino mais bonito que tinha, assim, sabe? Ele usava roupas de marca e tal. Enquanto eu me sentia muito, muito menor que ele, né? Ele morava numa casa que tinha telefone naquela época. Ele tinha um quarto só dele. E a minha vida foi muito diferente, né? Com 13 anos já fui trabalhar para ajudar minha mãe e tal. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser mãe. Isso era fato. E eu falava para minha mãe assim, mãe, ó, mesmo que eu não casar, eu vou ter um filho. Era um sonho da minha vida. E esse filho tinha que ser fruto de um amor lindo. E o Fábio é um fruto de um amor lindo que eu vivi. Então, eu escolhi o Roberto para ser pai do meu filho, né? Então eu fiz tudo que eu podia, assim, lutei para casar com ele mesmo, e meu casamento foi lindo. E eu casei em outubro de 86. E eu engravidei do Fábio em setembro de 87. Mas eu me separei do pai dele no dia 29 de novembro daquele ano. Então eu estava assim, de 2 meses grávida. A minha mãe, hoje eu entendo tudo, sabe? Ela não queria que eu tivesse o Fábio, assim, ela falava que... Ela já sabia que eu ia passar, eu acho, sabe? Então ela falava assim, imagina engravidar, agora ficar mãe... Eu sou uma mãe solteira, na verdade, porque... O pai dele nunca foi uma pessoa, um pai presente, sabe? Então,
quando o Fábio era pequeno, eu sempre insistia para que os encontros acontecessem, porque eu sempre soube separar, sabe? O meu companheiro, que não deu certo, do pai do meu filho. E aí, conversando com várias amigas de trabalho, eu contei para elas esse plano, que eu queria ser mãe para tentar parar de me matar, porque meu lado psicológico estava muito ruim. Eu não conseguia me envolver com ninguém. E falei para elas quão difícil seria para mim ter um filho tendo que ter contato íntimo com essa pessoa. Fui ao médico, ginecologista, fez alguns tratamentos, o médico percebeu que meu útero não estava feito o suficiente, não estava maduro o suficiente, ele tinha sido corrompido com uma idade muito abaixo do normal, e aquilo tinha atrapalhado, mas eu conseguiria se eu fizesse o tratamento com esse remédio chamado Clomid, foi isso que eu fiz. Tomei o Clomid por bênção de Deus na primeira situação assim que foi muito desagradável comigo, ter relação sexual com o pai da minha primeira filha, foi muito difícil. Eu tive que beber muito para poder deixar, e foi horrível, e foi só uma vez. Graças a Deus, Deus me abençoou, eu engravidei da minha filha, e isso me ajudou muito. Não quis o pai dela, não quis pensão, não quis ajuda de custo, não quis nem que ela conhecesse ele, nem que ele a conhecesse. E foi assim que eu tive minha primeira filha. Eu tive com 18 anos, minha primeira filha. O nome dela é Edilane Aparecida Esquilache, ela tem 23 anos. Tenho um neto de 7 anos, que é filho dela. Minha filha também é mãe solteira, né? Meu neto não conhece o pai, por isso já vem coisa por coisa, que ele não conhece, o pai dele também está preso, desde quando ela engravidou. Parece que assim, o que aconteceu comigo no passado está acontecendo com ela e com meus filhos, né? Porque a minha mãe teve filho também de cada um de um pai. 3 de um, que os 3 meus irmãos são filhos do mesmo pai e mãe, e eu sou filho só de mãe e meu outro irmão também é só filho de mãe. Quando o Fábio nasceu, eu fiquei muito gorda, eu engordei 30 quilos na gravidez dele. Imagina, porque eu era uma menina e eu achava que quanto mais eu comesse, mais forte ele ficaria. Quanto mais leite eu tomasse, mais leite eu teria para dar para ele, né? Eu consumia aquelas revistas Pais e Filhos, eu consumia. Então tudo que eu sabia a respeito de ser mãe era ali na teoria. E aí quando ele nasceu, que eu via que a moça trouxe ele junto com um algodãozinho para que eu limpasse, sabe, o meu seio e desse para ele. Ali caiu a minha ficha, sabe? Ali eu vi o quanto Deus me amava, assim, o quanto eu nunca mais ia ficar sozinha na minha cabeça, né, naquela época. Nós pedimos ele para Deus, durante 1 ano fiquei orando para que ele viesse. E é o nosso caçula. E Mateus veio, teve uma criação assim, ele foi muito mimado. Já cheguei a receber assim 10 conjuntos novos na caixa para o Mateus, tudo, ele tinha tudo. Mateus foi muito mimado. Então, muitas das vezes eu penso que por ele ser tão mimado assim, ele não conseguia ouvir não. Minha vida começou como de qualquer outro jovem dentro da periferia. Para a mãe conseguir poder trabalhar, ela acaba deixando o filho trancado dentro de casa. Minha mãe não foi diferente. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu já comecei... meu pai tinha ido embora de casa, tinha me dado uma bicicleta, e essa bicicleta ficava presa o dia inteiro também. E quando minha mãe saía para trabalhar, eu queria sair para a rua para andar de bicicleta. Só que eu ficava trancado dentro de casa e não conseguia sair, né? E aí eu aprendi a soltar as dobradiças da porta, e eu soltava as dobradiças da porta, desencaixava a porta do lugar e ia para a rua andar de bicicleta. Quando dava uns 15 minutos antes do horário dela chegar do serviço, eu corria para dentro de casa e colocava a porta no lugar de novo e fazia de conta que não tinha saído. Aí teve um dia que a minha mãe saiu e voltou mais cedo. E aí quando ela foi abrir a porta só estava encostada, a porta caiu no meio da sala, assim. E aí quando eu cheguei, que eu vi aquela porta caída, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Será que a minha mãe chegou àquele desespero? Eu tinha 9 anos de idade, mas já estava solto pela rua, já andava as comunidades tudo de bicicleta. E aí quando minha mãe chegou, quando eu cheguei, que a minha mãe estava em casa, naquele dia, a conversa não foi muito boa. Quando o Igor estudou do 1º até o 9º, eu nunca tive uma reclamação, o Igor nunca repetiu de ano, nunca foi nem chamada. A diretora falava assim que precisava nem eu ir nas reuniões de mãe, porque ela não tinha que falar do Igor.
Aí quando tirou o Igor desse colégio, que levou pro outro para fazer o primeiro ano, né, colegial, né, e ali o Igor começou a, como é que fala, entrar com as novas amizades, né, ele chegava cedo na escola, começava a ficar enrolando lá no pátio, aí a diretora ligou para mim e pediu para mim transferir ele, para mim não perder ele, porque ele era um menino inteligente, um menino que faz todas as atividades, não deve trabalho. E daqui a pouco o Mateus, ele me chamou por um tempo, ele falou assim, mãe, eu não estou mais querendo ir para a igreja. Ele ia de terninho, ia de gravata, quando eu vi ele já, não, né, já pegou os ternos e as gravatas, já colocou no armário, num canto, e já começou assim a se vestir como esses meninos que gostam de baile, de funk, que gostam de usar droga. Ele também já estava assim com aquelas roupinhas, né, aquele shortinho já mostrando assim a cuequinha, e já querendo óculos, querendo relógio, aquelas coisas que os meninos gostam, né? Infelizmente, na periferia você tem dois caminhos para seguir, né? O caminho que eu optei na época não foi o melhor, porque eu fui na cabeça de amizades, me deixei influenciar, e quando eu tinha 12 anos eu já tive a minha primeira passagem pela fundação, na época era FEBEM, e aí eu tive uma passagem por furto num supermercado. Minha mãe não sabia o que fazia, ficou desesperada, me batia, trancava dentro de casa, mas eu já tinha pegado o gosto pela rua. Eu trabalhava à noite, né? Sempre eu trabalhei das 10 às 5 da manhã. E quando eu chegava, teve umas vezes que eu chegava em casa, o Igor não se encontrava em casa. Aí eu perguntava pro meu marido, cadê o Igor? Ele falou assim, eu deixei ele dormir na casa do amigo. Aí ele foi pra casa do colega. Falei, você tem que ficar atento. Aí ele falava assim, mas a gente não tá criando mariquinha, a gente tá criando um homem. Falei assim, mas mesmo assim tem que vigiar. Né? E ali onde eu descobri que ele já tava vendendo droga, né? Já tava até, que eu acho, não sei assim, se é tráfico, né? E ali onde eu cheguei até pegar no bolso dele, onde ele veio até apanhar por causa disso, né? E ele ficou mais indignado, assim, ficou com mais raiva, né? Porque o pai bateu nele quando viu a quantidade de coisa que estava no bolso dele. Eu acredito que eu deixei traumas na minha filha, na Tatiane. A Tatiane estava em formação, né? E eu sempre repetindo tudo que eu passei, todos esses abusos, todo esse sofrimento. E eu passei essa situação para ela. E a Tati cresceu me vendo chorar de vez em quando. E ela não entendia por que eu era assim. Até os 9 anos de idade da Tati, ela era uma criança normal. Estudiosa pra caramba, brincalhona, amorosa. Bagunceira como qualquer criança, mas não me dava trabalho. Eu tinha um salão e eu montei um bar. E nessa, era por volta de umas 10 horas da noite, a Tatiane, com 9 anos de idade, estava comigo no bar. A irmã dela também estava, o outro irmão também estava, eles estavam me ajudando. Mas o bar estava muito lotado, que a gente servia comida, bebida, né? Tinha jogos, tinha karaokê, tinha diversão. Então aquilo enchia muito, nós éramos muito conhecidas e respeitadas. E entre esses clientes, tinha um cidadão que era um homem negro, alto, forte, bem forte. Ele tinha o quê, Fabiano? 1,90 m, aquele cara, mais ou menos, né? Bem alto, forte mesmo. E eu e a minha filha, nós estávamos trabalhando. Então a gente não percebeu na hora que ele pegou a mão da Tatiane e falou pra Tatiane que tinha uma boneca, né, Tati? Ursinho. Um ursinho, que é pra dar pra ela um ursinho. E foi levando ela, tipo, arrastando ela pra casa dele. Ainda bem que minha filha foi esperta e conseguiu... Deu um puxão no braço e conseguiu se soltar deste homem. Enfim, a Tati pegou esse trauma, porque a Tati começou ali, ela começou a ser uma menina completamente diferente daquilo que ela era. Quando a Tati completou 14, né? 15. Dia 8 de março, dia das mulheres, é 8 de março, não é isso? E a Tati tinha uma amiga que ela estava com câncer, estado terminal, né, Tati? Estado terminal. E essa menina ia pra escola pra não ficar sozinha em casa. Ela já tava sem cabelo, usava peruca, né, Tati? Já não tinha mais nada, mas era uma menina novinha, bonitinha, muito boazinha. E a Tati abraçou essa menina como se Tati fosse mãe dela. E parece que esse cidadão mexeu com essa menina. E os meninos da escola se revoltaram. E aí acabaram tendo aí a sua situação e acabaram matando esse cidadão. E com esse acontecimento, a Tati foi pra Fundação Casa Parada de Taipas. Quando ela me contou de fato o que tinha acontecido, eu falei, agora você vai dar o depoimento para a delegada e vai contar toda a verdade e vai fazer a mesma coisa para o promotor público. Eu sabia que minha filha poderia ser presa.
Mas antes ela presa para pagar pelos seus erros, de uma forma decente, né? Ela errou, ela tinha que pagar por isso. Eu, como mãe, não iria admitir, esconder minha filha, fugir do estado, eu poderia ter feito isso. Afinal de contas, não tinha prova nenhuma que colocasse minha filha no crime. Não existia prova. Porque foi assim, a investigação não tinha provas. Mas eu mesma ajudei a criar essa prova. Porque como mãe, já que ela errou fazendo isso, eu, pela mãe do rapaz, eu me coloquei no lugar também. Eu decidi entregar minha filha. O Guilherme pequeno, ele é muito amoroso, muito amoroso. Aí eu conheci um rapaz, ele apanhou muito na infância, né? Desse padrasto dele. Até teve uma época que eles não se falavam. Ele veio começar a falar com o padrasto dele depois que ele entrou na Fundação Casa. Que lá teve uma reunião e falaram que o que era um amor de um pai, um amor de uma mãe, né? Passando para ele. Aí ele falou, o amor de pai eu não tenho. Eu tenho. Aí ele falou, você conhece seu pai? Ele falou assim, não, a única pessoa que eu conheço até hoje que mora comigo é o meu padrasto. A correção dele era só em surra. Então acho que um pouco dos erros disso foi um pouco também porque eu aceitei isso, né? Se eu não aceitasse isso, não tinha acontecido. 16 foi onde foi a primeira passagem dele, né, pela fundação. E ali onde ele veio comprar um carro junto com um amigo. Só que assim, um amigo só queria uma pessoa para jogar junto, porque ele já era de maior amigo, né? E ali passou uma semana, aquele carro lá abandonado ali perto da minha porta, e eu chamei a vizinha, eu falei, ô Gui, eu vou chamar a polícia, porque esse carro apareceu aqui, não tem dono, né? Já chove, fica cheio de sujeira debaixo do pneu, parece que é carro roubado. Aí quando eu tava conversando com ela, o meu filho desceu e falou assim, mãe, o carro é meu. Eu falei, como que é seu? Se você não tem dinheiro para comprar carro? Não, é meu, eu comprei em sociedade. Eu falei para ele assim, eu vou te dar até amanhã, para você sumir com esse carro daqui. Se você não sumir, eu vou atrás dos meus direitos, tá? Aí ele falou, ai mãe, para com isso, o menino já vai vir pegar o carro. Aí, amanheceu a segunda-feira, quando eu tava vindo da faculdade, meu marido ligou. Ele falou assim, onde você tá? Eu falei assim, tô aqui na Cabo Adão Pereira. Ele falou assim, então corre, porque a civil tá aqui dentro de casa, quebrando tudo, revirando tudo. Quando eu tinha 14 anos, eu fui privado novamente da minha liberdade, já por roubo à mão armada, com artigo 157. Quando eu saí, com 6 meses que eu estava na rua, eu fui baleado. Eu fiquei 15 dias na UTI, fiquei muito mal, fiquei uns 9 meses para voltar, sair para a rua, continuar a ter a minha vida, mas isso não foi nada que me motivasse a transformar ou mudar a minha vida. Na época ninguém te dá emprego porque você é menor de 18 anos, está na fase de exército e você não consegue arrumar trabalho. Foi logo quando eu passei dessa fase de alistamento. Eu já estava super envolvido em várias outras coisas, principalmente no tráfico de drogas. Já vinha com um histórico de vida bem pesado já para um jovem de 18 anos. E aqui perto de casa, do outro lado aqui, umas 3 ruas para trás, tem um campo, uma pracinha. E ele pedia para ir jogar bola ali. E eu não gostava que ele ia jogar bola ali, porque ali tem um ponto de droga. Eu sabia que os meninos ficavam ali. Por mim, ele não ia. O pai acabou deixando ele ir. E ali ele foi jogar bola. Quando eu percebi, o Matheus, ele já não estava mais com a cabecinha assim, como ele foi ensinado na igreja. E a primeira vez que ele foi preso, ele saiu de manhã, eu abri a loja, estava arrumando a loja, aí ele pegou e falou assim, aí ele pegou a bicicleta dele e saiu. Aí ele voltou para trás e falou, tchau, mãe, daqui a pouco eu tô aqui. E aquele tchau, eu não fiquei bem. Quando foi umas 3, quase 4 horas da tarde, mais ou menos, aí o meu filho mais velho falou assim, mãe, olha esse barulho de helicóptero, mãe, esses meninos não param. Mãe, o Matheus ainda não chegou. Quando ele falou assim, mãe, o Matheus ainda não chegou. E eu falei, meu Deus, é verdade. O Matheus ainda não chegou. Aí eu corri aqui pro banheiro e fui orar. E nisso que eu fui orar, eu orei um pouco tempo, entreguei nas mãos dele, de Deus. E quando eu saí do banheiro que eu orei, aí eu desci para a loja de novo. Quando eu descendo para a loja de novo, o Matheus, ele subiu.
Ele subiu com 2 sacolinhas, subiu aqui para cima. Aí eu falei, Mateus, ainda falei, graças a Deus que ele chegou, né? E eu desci para a loja. Quando eu desci, tinha 2 coleguinhas deles. Ele falou, tia, faz um pastel para mim. E nisso o Mateus saiu. Que eu entreguei o pastel, o Mateus saiu. Aí a viatura passou e viu um dos meninos que ele já tinha prendido uns 15 dias atrás e viu ele aqui sentado. Aí a polícia passou, fez a batida e nisso eles estavam com dinheiro, com coisas que era ilegal. E eu entrei para a loja e o policial já veio com algumas coisas na mão e falou, isso aqui, o seu filho trabalha? Eu falei, não, porque jamais eu poderia mentir, eu sou uma cristã. Eu falei, não, ele não trabalha. Ele falou assim, ele está com isso aqui na mão. Eu falei, então, ele não trabalha. Aí ele já voltou lá e já viu que, né, era dinheiro ilegal. E ali ele foi detido pela primeira vez e aí ele teve o julgamento, aí ele teve a semi-liberdade. Criança não tem medo, né? Gosta de desafiar, desafiador, gosta de superar os limites. Então a gente pegava uma bicicleta velha e saía andando, empinando o bairro inteiro, fazendo de conta que era uma moto super potente. E você acaba não tendo medo das consequências que os seus atos podem levar, né? Então eu particularmente nem me preocupava, não pensava no tanto que eu estava magoando minha mãe, porque minha mãe ficou, desde os meus 6 anos, minha mãe ficou sozinha para me criar e nunca deixou faltar comida dentro de casa. Então eu não tinha necessidade de roubar ou de traficar. Eu falava pro meu filho assim, filho, você sabe que eu não apoio isso, as coisas erradas, mas eu nunca vou te abandonar. Qual é a vida que você quer escolher? Tem 2 caminhos nisso que você está querendo ir. Ou caixão, ou cadeia. Falava para ele. Mas eu vou estar com você. Porque Deus me deu para me cuidar, eu vou cuidar. Quantas vezes eu ia atrás dele, porque eu ia mesmo. Eu levantava nas madrugadas, ele sumia e eu ia atrás. E nessa que ele quebrou a semi-liberdade, ele acabou fazendo uma outra infração, e nessa outra infração que o Mateus fez, essa foi difícil. Foi uma coisa terrível. Mateus, ele só não morreu porque Deus tem uma promessa na vida do Mateus. O Mateus, ele é presente de Deus. Porque se não fosse pela promessa de Deus, o Mateus teria morrido naquele dia. Naquele dia. Então eu estava trabalhando, e aí me ligaram, né? O policial mesmo me ligou. E eu falei, tenho muitos amigos que podiam ser comediantes, e eu falei assim, qual é o seu nome? É fulano de tal. Não, ô fulano, para de brincadeira. Ele falou, não, seu filho tá aqui, tal. Mas o Fábio já tinha aprontado algumas peripécias, já tinha pego meu carro escondido, sabe? Aí a Rota já tinha trazido ele em casa, e aí eu vi o meu sofrimento. CJ começou a dar trabalho, pequeno ainda, 10, 11 anos. Aí quando ele ficava em casa, quando ele aprontava, daí ele fugia para casa da avó. Daí ele aprontava na avó, fugia para casa. Daí eu falava para a avó dele, não acolhe ele quando ele aprontar, manda ele de volta para casa. Só que a avó é avó, né? Ela acolhia ele. Pequenos furtos, por causa das drogas, que entrou nas drogas. Ele falou que começou a usar droga com 11 anos de idade. Quando ele fez 15 anos, foi a primeira vez que ele teve a passagem pela FEBEM. Ele ficou preso 6 meses. Eu contratei o melhor criminalista que eu podia. Nesse tempo, eu emagreci 30 quilos em 50 dias. Eu emagreci daquele jeito porque eu não conseguia engolir. A única coisa que eu conseguia era, quando eu era pequena, a minha avó fazia pão e punha açúcar assim, e o leite quente, sopinha de pão com leite. E aí eu só conseguia comer aquilo. Aí meu filho caiu numa fundação, quando ele caiu junto com o filho da Maria, eles 2. 2 bênçãos que Deus nos deu, né? Que eu falo que eles são as bênçãos. Um dia meu filho saiu, disse que ia pro jogo, trabalhar com o pai dele, porque ele trabalhava, ele vendia boné, né, no jogo. E esse dia ele não levou o material e o pai dele mandou ele voltar para pegar. E esse dia eles desviaram do caminho. Só que aquela vez eles foram presos inocentes. Aquela vítima acusou ele de uma coisa que eles não fizeram. E eles acabaram ficando naquela fundação 45 dias. Meu filho saiu do cinema, passou por dentro do terminal, saiu ali no túnel pequeno da Lapa, você se conhece, né?
E ali, quando ele estava saindo, passou um carro de polícia, que era a Força Antártica, né? E parou eles dois, já com o menino lá atrás, assim, no banco da trás. Aí falou assim, esses aqui? Ele falou, é. Aí ele parou, já foi enquadrando meu filho da missionária. Não é nós, não é nós. Aí o menino falava assim, foi eles dois mesmo que me roubaram meu celular e me agrediram. Olha como é que eu tô minha cabeça. O policial corre pra atirar nas costas do meu filho. E aí meu filho falou assim, eu não vou correr. Se você quiser me matar, você vai me matar aqui na frente do meu amigo, junto com o meu amigo. Eu não vou correr. E aí eles bateram o pé e não correram. E ali, onde foram os três lá pro CDP, que é o 91DP do CEASA, né? Que é o primeiro flagrante, né? E aí o telefone tocou, aí meu marido atendeu, aí jogou pra mim. Falei, ó, o filho é seu, tá preso, vai lá. Fui muito humilhada pela a escrivana, que não era nem delegada, a escrivana, me humilhou bastante, bastante. Mãe, o que acontece? A senhora não segura seu filho em casa? Eu falei, mas doutora, como que eu vou segurar um menino de 17 anos? Ela falou assim, mas tem cabo de vassoura em casa. Eu falei, mas se eu bato, eu vou presa. Aí o telefone da mãe do menino, o telefone da mãe dele tocou, a mãe dele atendeu, assim, perto da gente, e falou assim, o rapaz falou assim, oi senhora, aqui é da Uber, né? O seu filho deixou o celular cair dentro do meu carro. E meu filho da outra estava sendo acusado do roubo do celular. E aí que a escrivana estava ouvindo, e mesmo assim ela deixou levar diante, né? E começou aquele bate-boca de mãe e filho lá fora, e eu, a missionária, só de olho ali, né? E ali onde não teve jeito, nossos filhos desceu para a fundação. Quando eu cheguei ali naquele fórum que eu entrei, e eu vi o meu filho, e eu não pude trazer. Quando aquela assistente social chegou para mim e falou bem assim, o teu filho vai ficar. Aquilo ali eu perdi o chão. Quando ele falou assim, mãe, eu quero ir embora. Me leva. Aquilo ali, eu morri. Eu falava para Deus, Deus, eu tô morrendo. Cada dia eu tô morrendo. E muitas pessoas chegaram e falaram assim, deixa o teu filho lá para Deus tratar. E eu falava, você não sabe o que é você ter o teu filho ali dentro. E ali eu saí daquele lugar sem direção. Ali foi o pior momento da minha vida. Foi o dia mais difícil da minha vida. Era uma dor, como se eu estivesse cada dia morrendo. Morrendo dentro de mim. Quando você vai preso, você pensa, né? Você fala assim, puxa, né, minha mãe falou para mim não fazer isso, né, meu? E minha mãe sempre foi uma mãe bem presente, assim, que ela, mesmo ela ausente, ela sempre, quando chegava em casa, conversava comigo, tentava conversar e ver o que eu estava precisando, o que ela poderia me ajudar. Tentava cobrir o espaço que ficava vago durante o dia, né? E quando eu fui preso, eu pensava muito nela, assim, no sentido de, pô, minha mãe deve estar sofrendo lá, né? Não assim de tipo, vou mudar por causa da minha mãe, não, mas mais de pensar assim, pô, minha mãe deve estar sofrendo agora e eu sou o causador desse sofrimento dela. Antes dele ser preso, dessa última vez, os policiais, não sei o que ele aprontou, que os policiais invadiu todas essas casas aqui, menos a minha. Ele não entrou na minha casa. E ele pulando janela, teado por teado, tempo de ser morto, os policiais atrás dele. Então, pra mim, a minha vida ali, sabe, depois que ele começou nisso, eu não tive mais, assim, paz. Eu ia trabalhar, eu ligava pra casa, fulano tá em casa? Fulano já chegou? Já não trabalhava mais sossegado. Eu passava uma viatura, eu corria igual a louca. De lá pra cá eu comecei a ter problema de coração, comecei a ter diabetes, a minha diabetes emocional, tive pressão alta. Mãe, eu falo, posso sair? Pode sair. 10 horas aqui. Mas mãe, 10 horas? 10 horas é o tempo que as pessoas, a hora que as pessoas estão saindo. Eu falei, então, as outras pessoas, não é? Você é mal companhia pra você mesmo, você é a pior companhia pra você. Então, 10 horas é tarde pra você, é 10 horas aqui. Mas a opção é sua. Se der 10 e 1 você não estiver aqui, você não precisa voltar. E aconteceu, viu? Aconteceu dele não voltar e de ele fazer escândalo no prédio e de eu pôr o travesseiro assim, ó, e de ficar rezando o Pai Nosso pra parar, porque eu não podia abrir a porta. Sabe por quê? Porque eu não podia falar não e depois o meu não virar sim. Então,
Eu sofria demais com isso, mas era a única forma que eu tinha de mostrar para ele que eu o amava e que quando eu falasse não, era não. É a falta de uma estrutura familiar, a falta de um pai presente. Eu acho que isso conta bastante. Hoje eu sou pai, eu converso muito com meu filho tem 7 anos, eu converso de tudo com ele sabe tudo que eu passei, mas você vê que em boa parte dos casos sempre falta a presença de um pai. Então, acho que esse é um fator que agrava bastante a situação. E também a ostentação periférica sempre foi e é até hoje um dos pontos principais para o jovem e para a criminalidade, né? Porque você quer comprar um tênis de R$1.000, você não tem condições de comprar um tênis de R$1.000. Hoje em dia, trabalhando, eu não compro um tênis de R$1.000, mas você com 12 anos, você quer ter um tênis de R$1.000 no pé, porque você vê na televisão que ele é o top, que ele vai fazer você andar nas nuvens, porque a televisão te mostra dessa forma, o marketing te mostra dessa forma, que você tem que consumir, que você tem que comprar, que você tem que comprar o melhor. E infelizmente não tem ninguém dentro, às vezes, do ambiente familiar que chegue para o jovem e explique para ele que ele pode ter aquilo ali, mas ele precisa trabalhar bastante, ele precisa estudar bastante para ele conseguir conquistar aquele tênis de R$1.000 dele. Não foi a primeira vez. Foi a primeira vez que ele foi detido, que ele foi preso, né, fazendo isso. Só que ele já tinha feito outras vezes e tinha dado certo. E isso impulsionou ele a fazer de novo. E nessa vez, você imagina, um menino branquinho, né, de olho azul, porque é assim, normalmente existe um estereótipo que as pessoas criam, né? Para ser um delinquente tem que ser negro, tem que ser pobre, né, tem que morar numa comunidade. Não, não é assim. Nesse julgamento, o promotor viu o currículo dele, que ele fazia curso, que ele era um menino que estudava, ele era um menino que ele ia para a igreja, ele tinha um respaldo familiar, então fazia o curso da Embeleze, de barbeiro. O promotor falou: menino, o que você está fazendo aqui? Minha mãe nordestina, uma pessoa super honesta, não conheço uma pessoa mais honesta que a minha mãe. Então não foi nunca assim, minha mãe que falhou. Não, minha mãe sempre me ensinou o que era certo e o que era errado. E ela já entrava chorando de estar dentro daquele lugar, naquela situação, visitando um filho ainda adolescente. Para minha mãe sempre foi muito triste, né? Eu mandei ele para lá, que a juíza até falou para mim, levar para casa. Eu falei, não, pode mandar para a FEBEM. Porque ele falou para mim que se fosse para ficar presidente de casa, eu preferia ir para a FEBEM. Eu falei, então você vai para a FEBEM. Só que eu não sabia o que era FEBEM. Quando eu falo da Imigrantes, a gente caracterizava aquilo como um campo de concentração. E eu me emociono muito porque foram cenas que a gente talvez nunca vai ser apagada, né, das nossas memórias. E ali, quando eu fui visitar o meu filho com a minha sogra, com a avó dele, e quando eu vi meu filho chegando, né, estava um frio assim, porque ali é só mata. E aí, quando eu cheguei, meu filho, ele é alto, ele com moletom aqui, na metade do braço, uma calça pescador. E aí, quando eu cheguei, o meu filho falou para mim, eu sou ladrão. Eu me assustei, né? Como? Ele falou que todo mundo é tratado como ladrão, mãe, não se chama pelo nome. Quando eu abracei o meu filho, ele gemeu. E aí, no ouvido dele, eu falei, filho, o que aconteceu? Ele falou assim, mãe, os funcionários molharam a toalha e bateram nas minhas costas, né? E a senhora não pode falar nada. Eu, como não pode falar nada? E ali, como eu era nova, né, chegando, e aí eu comecei a conversar com algumas mulheres, se era isso, ela falou, você não tem noção, aqui apanha, aí você via menino com olho roxo, você via menino mancando. E eu saí de lá, assim, muito arrasada, sabe? Porque o que foi passado para mim é que o meu filho estava ali para ser ressocializado, que o meu filho estava ali para ser tratado. Porque eu fui até a janelinha, porque estava tudo fechado, eu fui até a janelinha e vi, na hora que o funcionário entregou a roupa para o meu filho vestir para ir falar comigo. E estava frio, era o inverno. Daí eu falei, Cid, como vocês estão aguentando? Ele falou assim, mãe, a gente se ajunta
A gente está junto e fica tudo perto do outro por causa do calor do corpo. Ele falou que eles não estavam mais dando nem coberta, eles estavam dormindo desse jeito, só de cueca, como castigo. Por causa de muitas coisas que aconteceu dentro da FEBEM, os espancamentos, teve o dia do banho de sangue, que o moleque passou e não pediu por favor, dá licença para o funcionário, daí começaram a bater nele, espancar. Daí os meninos começaram a gritar, daí eles começaram a ir de cela em cela, eles puxavam o moleque, ia lá pro pátio e espancavam. Eles foram arrancando um por um. A UE20 era uma unidade diferenciada de imigrantes. E ali a gente começou, né, participar das atividades dos adolescentes, não só do meu filho, mas de outros, uma vez por semana como voluntária. E depois foi quando o diretor dessa unidade ia sair. E aí foi como a gente começou a chegar nas filas da unidade, né, do Tatuapé, e conversar com as famílias. E aí a gente já começou a descobrir que já tinha outras unidades, que tinha couro, se tinha castigo, que não mudava muito da Imigrantes. E aí foi quando a gente formou o movimento de mães da FEBEM. Por causa disso, de muitas coisas, eu fui até o fórum, lá no Brás, e eu consegui uma avaliação técnica dele dentro do fórum. Aí ela teve a avaliação e meu filho mandaram ele todo machucado para dentro no dia da avaliação. Aí ele, na hora, ele ficou com raiva e falou que eu vou mostrar. Ele foi, denunciou e tirou a camiseta e mostrou. Todo espancado, todo machucado. Com as marcas, que tem até foto dele, né? Com as pauladas. O Ministério Público tem. E a mão inchada também, que ele apanhou. E ele foi transferido para o Tatuapé, na unidade 19. E foi lá. Meu filho ficou 1 mês e 20 dias no Tatuapé. Daí foram encontrados queimados. Eu me lembro que quando a gente conversou com as mães, falando da necessidade, sabe, delas participarem do grupo, de estar se articulando, para que a gente pudesse estar mudando toda essa situação, né, da FEBEM, que aquilo não era certo, a gente encontrar nossos filhos machucados no final de semana, porque a mais problemática era Imigrantes e as unidades do Tatuapé, que eram as famosas trancas. Né? Ali a coisa era muito séria. Quando eu vi os moleques fazendo rebelião antigamente, você lembra? Teve a rebelião de imigrantes. Eu como espectadora, achava que era culpa dos meninos. Eu achava que tudo era culpa dele. Falei, esses moleques tudo ficar aprontando, aí agora quer pegar e tacar fogo em tudo, igual a maioria das pessoas pensa assim. Mas só seu filho estando lá e você entrando lá para você conhecer todo o processo, o que é realmente a FEBEM. Se tinha rebelião, a gente estava lá na porta da FEBEM. Aí se tinha uma mãe para poder ir no fórum, a gente estava acompanhando essa mãe no fórum. E aí também a gente entrava para fiscalizar as FEBEMs também, fazer as visitas, para poder estar levando para o Ministério Público, para falar como que estava o andamento das unidades. Né? Então, assim, foi tempos assim, muito dolorosos, né? Porque o complexo do Tatuapé, na época, abrigava acho que muito mais de 2.000 meninos. A Imigrantes, acho que estava em torno de uns 3.000, não me recordo assim, os números, né? E aí foi uma luta muito árdua, sabe? Porque assim, a gente pôde ver meninos que perderam o baço, meninos que morreram, meninos que foram queimados, meninos com o braço quebrado. Eu mesma, na época de uma das rebeliões do Tatuapé, eu fui obrigada a passar no corredor polonês, né? Que era policiais e cachorro. E ali os meninos rebelados, e a gente conversou, eu e outras mães conversamos com os meninos, e os meninos se renderam. E aí o comandante falou, tudo bem, eles vão sair, mas eles vão passar por esse corredor e vocês também. E aí o medo, né? Mas naquele momento você não tinha medo, você tinha um receio. Aí a gente conversou com os meninos, pedimos para os meninos, olha, a gente vai pedir para vocês assim, a gente vai passar ali, vocês estão vendo ali os policiais? Eles vão xingar a gente, eles vão provocar e vocês não olhem torto para eles. E não fale nada, porque se acontecer alguma coisa com a gente, eles vão colocar a culpa em vocês. Aí os meninos entenderam e a gente passou, né? E os policiais chegavam o tempo todo, né? E assim, foi uma coisa assim que eu falo, gente, que coragem que eu tive naquele momento, né?
E aí a gente passou com a mão para trás, a cabeça baixa ali, a mãe na frente, os meninos no meio e a mãe atrás. Era para dar garantia, né, de direito para eles, né, que não fossem violados. Onde tem justiça nesse país? Para quem é justiça? É só para quem tem dinheiro no bolso? Não, até hoje, não é só minha revolta, é de outras mães que perderam os filhos, porque foram muito assassinatos, é muita morte na FEBEM naquele ano de 2003, foi muito adolescente que morreu. A última vez que eu vi meu filho vivo foi 16 de agosto de 2003, assim, perfeita saúde, né? E dia 20 foi quando eu tive a notícia que ele tinha se queimado. 4 dias depois que eu tinha visitado meu filho. Ele estava feliz, porque a psicóloga chegou, estava eu, a minha ex-sogra, já faleceu, a minha filha, estava lá com ele estava todo feliz, porque ela chegou para a gente e falou assim que o conclusivo dele já estava no fórum, estava esperando a assinatura do juiz para liberar ele, e que a única coisa que ele precisava era ir para casa. Ele ficou contente. Daí ele ficou, mãe, quando eu sair daqui, você faz bifinho pra mim, você faz que ele adorava mousse de maracujá. Eu quero um bife e quero mousse de maracujá, que ele falou que tava com saudade de comer. Que lá dentro não podia entrar, né, e não davam também. Aí tava todo contente lá com a gente. Eu lembro que passou uns passarinhos e falou, olha mãe, olha os passarinhos, olha os passarinhos. A gente ficou olhando os passarinhos, sabe? Eu não sabia que aquele dia seria o último dia que eu veria meu filho. Passou tanto tempo, mas ainda dói. Isso nunca vai passar. Dói. Eu sei que todas as mães sentem a mesma coisa que eu. Pode levar a eternidade, a gente ainda vai estar morrendo de saudade, sentindo a mesma dor. Eu não gosto de lembrar desses dias, porque eu falei assim, não, eu ia enlouquecer. Igual tem mães, tem pais que adoeceram com a morte de seus filhos. Tem casos que pais faleceram por causa disso. Eu evito não pensar naqueles dias, porque senão eu não ia aguentar mais. Eu não ia aguentar. É difícil você chegar na Fundação Casa, porque você olha para um lado, vê um menino mais novo que o seu filho. Você olha para o outro, você vê um mais novo ainda que o seu filho. Lá onde ele está, no Brás, foi mais difícil que agora onde ele está, porque lá ele não podia conversar com a gente conversava numa cadeira como assim, sentada, ele de um lado, você do outro, e ele não podia olhar para um lado nem para o outro. Muito preconceito, humilhação, porque acha que se eles estão ali dentro, porque eles merecem estar ali dentro. Chegava lá dentro, elas me humilhavam na hora da revista, né? Elas me faziam encostar bastante na parede. O agachamento é 3, elas mandavam fazer 10, só de ir pra pirraçar mesmo. Só que tudo que elas mandavam fazer, eu fazia, porque era a vontade de ver meu filho. Minha mãe sempre ia, quando tinha visita, ela sempre ia lá, ia me ver, levava minhas coisinhas. E você via que eram coisinhas que ela comprava com suor. Minha mãe agora é aposentada, minha mãe trabalhou de doméstica a vida inteira e me sustentou e me criou como doméstica. Ela chegava com aquele sabonetinho mais simplesinho, aquela pastinha mais simples, sempre ele trazia uma bolachinha, alguma coisinha para mim, para tentar amenizar um pouco o meu sofrimento que eu mesmo estava causando para mim mesmo, né? Então, no Casa Chiquinha Gonzaga, era uma escola antigamente. Então você entra pela guarita de segurança, porta que abre, porta que fecha, tranca que abre, tranca que fecha. Dá numa parte aberta, que as meninas nunca têm acesso, raramente, a não ser em casos muito pontuais, sempre acompanhadas. E aí você entra no espaço fechado mesmo, né, que seria o prédio, vai. E mais, de um lado tem o espaço 1 e o espaço 2. Importante dizer que essas informações que eu estou dando, a minha pesquisa foi feita terminou em 2018, né? Mas até 2019 estava assim. Então, talvez pode estar acontecendo alguma mudança, até com pandemia, mas estou falando a partir disso. E aí tem o espaço 1 e o espaço 2, separado por idade, as mais novas num lado, as mais velhas no outro, e aí mais tranca, mais barulho de porta,
E aí você chega no espaço que as meninas estão. E aí é muito claro a vida que tem nesse espaço. As meninas te recebem com barulho. Oi, profinha! Ou às vezes elas estão bravas e tipo fazem caras e bocas. Tem uma expressão dos sentimentos ali, da emoção que pulsa, né? Muito diferente dos centros masculinos, que a lei do silêncio impera, né? Que, ironicamente, muita gente vai entender isso como ruim. Quer dizer, não bem ironicamente, porque esse espaço foi pensado para ser um espaço do silêncio, do castigo, da punição, né? A parte pedagógica parece que é esquecida em grande parte dos momentos, assim, da rotina da casa. Parada de Taipas fica muito longe daqui, eu levava mais ou menos 3 horas e 20 minutos para chegar até lá. E quando eu cheguei nesse dia, poucas meninas vieram para a sala reservada onde estava, porque geralmente a gente ficava num pátiozinho, porque eles são cadeias mesmo. Lá não é quarto, o pessoal fala que é quarto, não é quarto. São camas feitas de cimento, um colchão fino jogado naquela cama de cimento, num quarto fechado que não tem ventilação quase nenhuma. E estávamos num mês de verão, um calor estrondoso. Aí eu perguntei para minha filha, eu falei, o que está acontecendo? Eu tô achando estranho. Ela, mãe, eu não posso falar. Você vai falar sim. Ela, não, eu não posso falar, porque se eu falar vai dar problema para mim. Eu falei, fala para mim. Quando ela me falou que 5 horas da manhã, todas as meninas foram acordadas, em surpresa, com a barra de ferro, e eles passando naquelas portas de ferro, batendo, gritando com elas, acorda, levanta, levanta, levanta. E as meninas já pularam da cama. Eles puxavam as meninas da cama, né? E aí mandaram a gente pra sala, pra outra divisão, e aí lá, aí começaram a revistar os quartos, aí jogaram todos os colchões no chão, rasgaram os colchão, pegaram nossas coisas, as coisas que a gente tinha, né, sabonete, escova de dente, essas coisas, jogaram tudo no chão, revistando pra ver se a gente não tinha algum tipo de arma, algum tipo de alguma coisa, porque eles falaram que a gente queria fazer uma rebelião e matar os funcionários. Aí eles estavam fazendo essa revista. E aí levaram a gente pro outro lado e a gente teve que esperar umas 3 horas para eles terminarem essa revista. A gente tinha acabado de acordar. Vontade no banheiro. Usar o banheiro, as meninas menstruadas, fizeram xixi na roupa, porque eles não deixaram a gente usar o banheiro. E aí depois veio 2 funcionárias, levou a gente, aí levava uma de cada vez para um pátio, ó, porque ele é aberto, que foi aí que elas faziam a revista, tinha um funcionário homem que via. Mandava ficar nua. Bateram enquanto fazia a revista nas meninas. Falando da FEBEM e Fundação Casa, só mudou o nome. Hoje está muito pior, porque assim, eu me lembro, alguns anos atrás, nós fizemos uma manifestação na Raposo Tavares, fizemos a manifestação no Fórum e fizemos a manifestação na Raposo Tavares, na época. Convidamos todos os movimentos, né? Em direitos humanos, fomos para a porta. Os funcionários bateram muito nos meninos, as famílias já não aguentavam mais, era relato, estavam apanhando. E aí o que a gente falou para as mães? Vocês vão nas visitas, conversa com os meninos e fala que eles vão descer para a visita, mas vocês não vão entrar. Vocês vão se rebelar lá fora. E algumas mães concordaram. Então, quando chegou no dia, a gente foi para Raposo Tavares, ficamos ali com cartazes, né? Conversando com as mães, a reportagem veio e falando por que estava acontecendo aquilo. Fizemos uma roda de conversa para que as mães não aceitassem aqueles maus tratos. E aí algumas mães começaram a ser perseguidas. Teve mãe que foi perseguida. Hoje, da Raposo Tavares, a gente tem acho que 3 ou 4 adolescentes que eles completaram a maioridade penal e já foram direto para o sistema prisional. Né? Mas porque a mãe denunciou uma violação de direitos que aconteceu com o filho dela. Né? Uma mãe assim que ela estava muito atuante, ela foi muito ameaçada. Chegou uma hora, ela falou, eu não quero mais. Tudo bem que a gente brigou muito para descentralizar, né? Tirar esses complexos grandes. Graças a Deus fechamos o quadrilátero do Tatuapé, fechamos a unidade 30. E a briga nossa sempre foi para unidades menores, né? Mas eles brindaram ela. Depois que foi para essas menores, brindaram, você não tem mais acesso lá dentro. Sim, inclusive há 15 dias atrás foram afastados 11 funcionários envolvidos em tortura, envolvidos na chamada recepção, que é algo que eu denunciava desde o final da década de 90.
O interno, ele é transferido de uma unidade para outra e ele já chega num corredor polonês, numa recepção, com chutes, com socos, com pauladas, onde os funcionários ditam quais são as regras da casa. Então, não é admissível um processo socioeducativo com essas práticas que ainda se repetem. Então, assim, hoje eu vejo que a questão da Fundação Casa ela está maquiada, né? Se tem todos os problemas, mas, porém, né, eles contêm ali, como antigamente, os meninos só não conseguem se rebelar como antes. Até porque, assim, as unidades são com menos meninos, né? E, assim, você pega a Vila Maria, você vê as divisórias que tem. Então, não tem como eles fazer uma rebelião. Mas está acontecendo muita coisa, mas está muito ali, sabe? Fechada mesmo. E maquiada, porque, assim, nunca mudou, né? Esse sistema. Temos também denúncias novas até de abusos sexuais de funcionários contra internos, de coordenadores contra funcionários terceirizados da própria Fundação Casa. Ainda é um ambiente bastante pernicioso para as medidas socioeducativas. E muitas vezes existe um corporativismo, uma conivência com a tortura, com os maus tratos. Conheço funcionários que foram demitidos, né? Alguns deles nós trabalhamos até para reintegrá-los, porque eles denunciaram tortura, quer dizer, os torturadores foram promovidos, mas, inclusive, tem um caso que eu acompanhei lá em 2000, foi na Raposo Tavares, uma funcionária que chama Gleides, ela denunciou tortura, ela foi demitida, eu mantenho contato com ela até hoje, ela participou há muitos anos do grupo Tortura Nunca Mais. Ela foi demitida sumariamente e os funcionários todos que ela denunciou por tortura foram promovidos, ganharam altos cargos na fundação. Nós vemos particularmente nas medidas socioeducativas de privação de liberdade, que é a semi-liberdade e a internação, pouca ou nenhuma mudança ao longo dessas décadas. Há ainda uma prática repressiva de submetimento do adolescente e o grande desafio, então, é como educar sem liberdade, considerando que as medidas socioeducativas, elas têm uma dupla natureza, elas têm tanto um caráter sancionatório quanto um caráter educacional. Contudo, há ainda nas instituições de privação de liberdade uma mentalidade de depreciação do adolescente, humilhação e do uso da punição e práticas de violência como estratégia disciplinar. O sistema, ele é feito para petrificar o jovem da periferia, né? Você já entra dentro de uma FEBEM já sabendo que você vai apanhar e que ali é uma porta de entrada para o sistema penitenciário. Eu lembro quando eu cheguei na unidade, assim, na UAI, que era a primeira unidade assim, que você chega, você, para ir no banheiro, você tinha que pedir para um funcionário e você não podia conversar com ninguém, você ficava o dia inteiro sentado no chão, sem fazer nada, o dia inteiro, com o funcionário te olhando. Se você conversava com alguém, o funcionário te batia. Minha passagem, eu não tirei nada de proveitoso nas 2 vezes que eu passei pela FEBEM. Acontece que é muito claro, e mesmo as coisas que eu vivi, que com esses olhinhos aqui, né, não só que eu fiquei sabendo, de muitas violações de direitos, assim. E claro, a gente tenta fazer o máximo de compilação de todo esse material e encaminhar pelos caminhos que estão postos, que seria pela corregedoria da Fundação Casa. Então, o que acontece na prática às vezes, até um funcionário ele é afastado ou trocado de centro, enfim, mas a questão é que a estrutura da instituição ela é violenta, porque ela é muito embasada nessa lógica prisional, de castigo, e isso ainda se mistura com essa coisa da educação por serem adolescentes. E a gente tem uma leitura de educação que é muito pela punição também.
Então isso vai tornando e vai tecendo contornos bastante perversos, assim. E nunca é bem visto uma declaração de que houve uma violência aqui, o que vamos fazer? Assim, por muitas vezes os funcionários das instituições parceiras, né, das ONGs, a gente tinha até orientação de não falar diretamente com o diretor, e sim se reportar à nossa própria equipe das ONGs que a gente trabalhava. Porque a gente sabia que poderia ter algum tipo de retaliação. Ou seja, o que estava sendo dito ali? Isso acontece e tem que continuar acontecendo e você não pode fazer nada. Então, é bem delicado esse lugar assim, das ONGs também nesse sentido. É importante que estejam lá, porque minimamente isso começa a aparecer. A gente tinha também outros caminhos que não esse formal, né, de fazer denúncias, como qualquer cidadão tem, então pela defensoria e outros caminhos também. Mas, assim, é um espaço forjado dentro dessa lógica violenta, né? Então era muito desgastante, especialmente porque muitos desses profissionais também eram militantes dos direitos humanos, né? Estavam nesse espaço para tentar garantir direitos e proporcionar respiros aos adolescentes e às adolescentes. Porque nós não estamos ali todo dia para ver nossos filhos. E os nossos filhos não podem falar o que acontece ali dentro para nós. Só que nós, mães, nós sentimos como que nossos filhos estão lá dentro. Quantas vezes eu entrava e saía meu filho chorando. E eu falava para Deus, Deus, eu não aceito isso porque meu filho não fez. E ali eu tentava ajudar aquelas mães que iam. Eu chegava naquela porta, pegava os nomes e falava, vamos orar. E Deus colocou muitas mães, sabe, para se unir, para lutar pelos aqueles meninos que estavam ali. E às vezes, muitas vezes, o meu filho falava, mãe, às vezes aquele sargente, porque sabia que eles fumavam, eles sopravam o cigarro na cara deles. Eles comiam as coisas e mostravam para eles. E eu falava para o meu filho, filho, não abra a tua boca aqui, porque eu não posso fazer nada por você. Você está na mão do homem. Tinha um moleque que ele falou assim, que ele que chegou primeiro na cela, ele abriu aquela portinha e viu os olhos do Sidney, sabe? Aquele que tinha os olhos verdes, aqueles olhos verdes, que ele falou que nunca esqueceu ele pedindo socorro. Me ligaram, a psicóloga lá, a Luciana, me ligou, falando assim que tinha acontecido uma coisa grave com meu filho, que era para mim estar cedo lá na FEBEM. Cheguei lá, aí tava lá, fizeram um circo, mandaram esperar, que não era para mim falar com a imprensa. Antes de ver meu filho, ainda me levaram na direção do hospital. A direção do hospital falou para mim também a mesma coisa, que não era para falar com a imprensa, que não sei o quê. Aí restringiram as pessoas que poderiam visitar o Sidney, que era só eu, a avó e minha filha. Aí foi a hora que eu entrei lá no CTI, estavam fazendo curativo no Sidney, ainda estava acordado, sabe? Eu lembro ele gemendo, muita dor, aquelas bolhas, sabe? Aquele vermelho, 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 aquelas queimaduras horríveis. No fórum, quando teve audiência, ele falou que nunca foi achado esse isqueiro porque os meninos escondem no ânus, não sabe? Eu falei, se ele tacou fogo no quarto, houve a perícia do corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro falou que nunca achou esse isqueiro. Não achou esse isqueiro. Ele esteve internado no hospital 17 dias também. Não acharam isqueiro. E você acha que a pessoa está pegando fogo, o quarto está pegando fogo, eu vou pensar em guardar isqueiro em partes íntimas? A FEBEM, assim, o que acontece lá dentro é pela corregedoria interna deles mesmos, próprias pessoas deles mesmos. Então nunca vai dar em nada. Nunca vai dar em nada. A culpa sempre vai ser do menor que estava lá dentro, do infrator que estava lá dentro. Nunca vai ser a culpa da FEBEM. E ficou no inquérito como suicídio. Depois que eu saí da delegacia, que o delegado não quis me atender, e eu não conheço muito aquela região, eu sentei na rua e falava, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu entreguei a minha filha? Por que eu fiz isso? Eu poderia não ter levado. Não tinha prova. Eu que dei a prova, ela que se entregou. Por que eu fiz isso? Por que eu convenci a minha filha de se entregar para uma justiça tão ruim, para esse povo tão carrasco, que se eu soubesse eu não teria deixado. A prisão é uma porta giratória, não é? Eles entram por aqui e saem pela mesma porta. Sabe por quê? Na minha opinião, porque a sociedade ela não ressocializa ninguém na prisão. Muito pelo contrário. Porque o sistema revolta o jovem. Revolta.
Nunca mais aquele jovem vai ser o mesmo. Ele nunca mais vai ser visto da mesma forma. Nunca mais. Vai estar escrito na cara dele assim, ó, ex-presidiário. Ainda existe essa cultura de, tem que ser na paulada que assim eles aprendem. Gente, esses moleques já sofreram demais na vida, já apanharam, feito os condenados desde pequenos, eles não sabem a história de vida de cada moleque que tá lá. Sabe? Ainda chega lá e vai pegar e espancar mais. Eles querem fazer o quê? Acabar com o resto de humanidade que tem nesses meninos ainda. Uma vez um menino me perguntou pra mim, tia, os meninos ficam rindo de mim porque tenho sonhos ainda. Eu falei assim, continua sonhando porque ainda há esperança pra você. Ele falou que tinha sonhos, que queria sair de lá, que ele queria estudar, fazer uma faculdade, trabalhar. Eu falei, continua sonhando. Eu falei, e corre atrás do seu sonho. Continua sonhando, ainda há esperança para você. Não julga o teu filho por ele estar nessa vida. Não julga. Cuida dele, abraça ele. Se ele chegar todo sujo, drogado, bêbado, dá um banho nele. Quantas vezes o meu entrava, bêbado, drogado, sabe o que eu fazia? Eu abria a porta. Às vezes eu até pegava uma vara, minha filha ria de mim e falava assim, quer ver? Ela só vai dizer, quando ele abria a porta, que ele olhava para mim, ele dava aquele sorriso, ele falava assim, minha vida. Aquilo ali eu desmanchava todinha. Quando eu saí, eu fiquei perdidaço. E foi quando minha mãe me deu uma força. Um dia eu consegui uma vaga no McDonald's. McDonald's é uma empresa grande, eu vou crescer lá dentro, vou estudar, vou virar um gerente lá, vou seguir minha vida. Aí, de repente, o cara voltou. Ô, Fagner, calma, eu preciso do seu crachá e do seu uniforme. Eu falei, mas por que não? Já tá certo, já tô contratado, por que você precisa do meu crachá, do meu uniforme? Ele falou, não, porque a gente puxou ali, você teve um problema com a justiça, infelizmente a empresa não contrata com esse perfil. Isso foi lá no centro da cidade de São Paulo, saí, sentei lá na Praça da República e chorava que nem uma criança. Aí eu parei uma hora assim, pensei num conselho que a minha mãe sempre me deu. Minha mãe é semi-analfabeta, estudou até a 4ª série, mas minha mãe sempre falou para mim desde criança, estuda para você ser alguém na vida. Porque se você não estudar, você vai trabalhar que nem eu, assim, ó, pegar no pesado, sair de madrugada de casa e chegar no final do dia. E nesse dia eu estava na Praça da República, eu enxuguei a lágrima, levantei, cheguei em casa, minha mãe, e aí, filho, conseguiu? Olhei para minha mãe, não consegui, minha mãe, mas eu vou voltar a estudar. A minha mãe abriu um sorriso de orelha a orelha. Eu só acredito quando você for. Eu falei, então, senhora, pode ficar tranquila que eu vou voltar a estudar. E aí, no curso, eu conheci uma professora que foi sensacional, teve uma empatia, assim, muito grande, assim, pela minha situação, viu que eu estava completamente fora do contexto do resto da turma. Então, a gente conversava muito, eu me sentia à vontade para expor para ela tudo que eu já tinha passado na minha vida. E ela começou a me ajudar nesse sentido, assim, de me dar uns toques, de me dar um material, estuda isso daqui que é legal, lê isso e tal. Talvez se eles dessem uma chance para esses meninos, talvez esses meninos não estariam na droga, não estariam no crime, não estariam fazendo o que eles fazem, porque eles iam ter uma chance. Isso eu tiro pelo meu filho. Pelo meu filho. Eu falo para ele, isso não justifica. Ele, mãe, se eles me botarem, eu falo, quem vai me pegar? Quem vai me dar uma chance de emprego, mãe? Mãe, eu estava trabalhando bem naquele mercado. Só porque descobriram que eu caí numa fundação e eu não caí porque eu pratiquei. Me acusaram de um crime que eu não fiz. E por isso me mandaram embora. Tava tudo certo para mim começar a trabalhar. Aí eu acho que as pessoas, eu não sei se foram fazer uma pesquisa na internet, não sei o quê, aí viram o negócio da FEBEM, do meu filho, porque saiu em tudo quanto é jornal, tá na televisão também. Aí a pessoa veio falar assim para mim que não ia me contratar, porque já teve problema com roubos dentro do estabelecimento deles, já teve problema com roubo, que tiveram que chamar a polícia, sabe? Tipo, me falando que eu também era uma ladra. Me acusando como se fosse uma ladra, porque meu filho passou pela FEBEM, eu me tornei também uma ladra.
Aí a minha patroa falou assim, filho de peixe, peixinho é. Ela olhou pra minha cara e falou desse jeito, filho de peixe, peixinho é. Aí eu falei assim pra ela assim, olha fulana, eu posso ser pobre, meus filhos ser pobres, mas não foi essa educação que eu dei pra ele. E nem a minha mãe me deu essa educação, de pegar nada de ninguém. Aí ela falou assim, eu não posso ficar com você, vou te mandar embora. Eu falei, tudo bem. Me mandou embora. Mandou abandonar. Falou abandona, quando ele começou, abandona, não tem jeito não. Ah, larga ele, não abre a porta não, deixa a porta fechada. Ah, troca a fechadura. Né? Eu não tinha coragem de fazer uma coisa dessa, porque é meu filho. Eu falava assim, é fácil você falar, porque você não é mãe. Você não tem filho, é fácil falar. Muito preconceito. 2 irmãs minhas lá do Nordeste, ela caíram em cima de mim, falando que o erro estava em cima de mim. Que eu não soube orientar, que eu não soube criar, que eu não soube educar. Né? É que é fácil para quem tá lá de fora, né? Para enxergar quem tá dentro do problema, né? Quando meu filho caiu nessa vida, todos se afastaram de mim. Minha família não saiu da minha casa. Quando meu filho caiu nessa vida, todo mundo sumiu. Talvez se as pessoas se unissem, a sociedade chegasse, se unisse, lutasse por esses meninos, talvez não estaria do jeito que está. Entendeu? Porque a maioria se isolou. A maioria olha para eles como que eles fossem nada, um lixo na sociedade. Não tem mais amor. Hoje, você passa, as pessoas às vezes te olham com aquele olhar que até quer te fulminar. Olha lá o filho. Quantas vezes eu passava na minha rua e falava assim, olha o filho da missionária, falava desse jeito. Olha lá, a missionária vai para a igreja orar, olha o filho dela como está. Aquilo, sabe, já me doeu muito. Eu olhei e falei, Deus, o que essa mulher tem para me falar? O que ela acha que ela tem que me falar? Ela só tinha que me abraçar. Porque essa é uma situação, eu falo que hoje, eu sei o que é uma lágrima de sangue, eu não sabia. A única ajuda que a gente precisa naquele momento é uma conversa de um amigo, de alguma coisa, a gente não tem. As amigas que a gente tem é para te julgar, igual essa que eu falo para você, que era a minha melhor amiga, que é a madrinha do meu filho, a madrinha dele. Na hora mais difícil da minha vida, ela nunca chegou em mim para ligar e falar como que tá meu afilhado. Nunca. Será que precisa nós passar a dor do nosso próximo para nós poder acontecer aquilo com a gente também, para a gente poder ajudar o jovem? Eu acho que não. Eu acho que não precisa nós esperar acontecer na nossa vida, na nossa casa, para a gente poder ajudar o nosso próximo. Porque se todos se unissem, talvez não seria assim. A juventude não estaria desse jeito. Porque eles iam se sentir uma pessoa importante na sociedade. Ele ia falar, olha, tem alguém que luta por mim. Quando você faz as coisas certas, Deus dá um jeito para as coisas acontecerem, né? E aí eu fui eu fui conduzir um grupo do Itaú. Teve um passeio do Itaú, e aí nesse passeio eu passei pela Cracolândia, que nem estava no roteiro. Parei perto da Cracolândia, parei todo mundo assim, nem sabia quem estava lá. Sabia que era uma galera do Itaú, mas para mim era de uma agência, não tinha nem... Aí parei e falei assim, aí, vocês sabem onde vocês estão aqui? Aí a galera falou assim, não sei. Falei, a gente está aqui do lado da Cracolândia, e contextualizei ali todo aquele entorno. Por que eu parei aqui? Porque eu sou um egresso do sistema prisional, já fui preso por tráfico de drogas, já colaborei para que muitos estivessem aqui, e hoje eu faço isso, tenho vontade de ter um projeto aí de um curso de mecânica de bike para mim poder ensinar outros egressos do sistema prisional e colocar eles no mercado de trabalho e eles terem uma oportunidade que nem eu tô tendo. Aí a galera, tipo, chorando, assim, a galera se comoveu com a minha história. Aí saiu do meio, assim, um cara, qual que é seu nome? Daí eu falei, meu nome é Fagner e tal. Daí ele pegou na minha mão e falou, ó, a partir de hoje você achou alguém aí que vai te ajudar. O último andar, eu lembro até hoje, assim, que eu cheguei, eu parei, assim, quando eu olhei pra frente daquela vidraça, assim, eu vi a minha quebrada todinha. E aí naquele dia eu fechei um patrocínio com o Itaú.
Eles patrocinaram o nosso projeto aí por 3 anos, parou agora antes da pandemia. Quando eu desci de lá, que eu cheguei na minha quebrada, eu consegui começar a transformar a vida de uma galera através da bike. Então eu comecei a dar cursos de mecânica para uma galera, e essa galera que fazia o curso a gente direcionava para o mercado de trabalho. Hoje já tem gente que passou em curso com a gente que tem bicicletaria própria. A gente tem uma galera trabalhando aí em bicicletarias renomadas aí de São Paulo. Então, graças a Deus, assim, a nossa sementinha vem germinando e a gente vem espalhando aí, criando um monte de criazinha aí pelas quebradas. Mas não foi fácil não, foi bem difícil, bem complicado, mas graças a Deus, assim, quando a gente faz a coisa certa, Deus, ele coloca as pessoas certas no seu caminho. Se o nosso país, né, investisse mais em educação, talvez a gente não estaria no 3º país do mundo de canceramento em massa. Eu sempre falo, educação é fundamental. Gostei muito porque a gente pode se abrir mais, né? A gente se sente um pouco melhor, porque tem muitas mães que ficam guardadas, né? Como tem o quê? 6 meses. Eu tava com tudo isso guardado dentro de mim. Então foi uma coisa que eu consegui me soltar. Porque a única pessoa que me ouvia era o meu travesseiro. Ou senão o meu cachorro que eu tenho em casa. Porque quando eu chegava de lá da Fundação Casa, eu não tinha ninguém para conversar. Aí eu olhava pro meu cachorro e falava assim, a única pessoa, uma que você não pode me responder. Eu fui uma mãe, como posso dizer, uma mãe ruim. Diante de tudo isso, eu sei que eu me tornei um ser humano melhor. Sabe? Eu consigo enxergar muitas coisas que talvez se eu não tivesse vivido isso, eu não enxergaria. Mas como nada é perfeito, eu me esqueci. Eu me abandonei. Então, mas nunca é tarde, né? Então eu tô retomando agora. Mas eu também tenho que dizer que eu ainda sou vista muito assim. Eu não sou vista como uma Fátima. Eu sou vista como uma mãe, a mãe do Fábio. Dias melhores virão. A gente não pode esquecer que em dias melhores a gente pode estar passando por tudo nessa vida. Sabe, eu já passei por tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Desde violência sexual, violência física, psicológica. Mas eu sempre acreditei que um dia eu ainda vou ser feliz. Eu não sei como, mas eu acredito que um dia eu vou ser feliz. Falei, não, é possível Deus colocar um ser humano nesse mundo para só sofrer. Tem que ter algo mais. Então eu continuo batalhando, continuo correndo atrás. Então eu digo assim para todas as mães que não desista dos seus filhos, desse ser que Deus colocou no seu ventre. Então nós temos que abençoar nossos filhos, seja lá o que foi que eles cometeram, mas nós temos que falar, nosso filho é para a glória de Deus. E não desistir nunca do seu filho, jamais. Porque os nossos filhos é a herança do Senhor. Nós não podemos desistir nem um minuto, nem um segundo dos nossos filhos. Né? Porque assim, se nós não apoiar, quem vai apoiar? O mundo poderia ser melhor se cada um colocasse no lugar do outro, tivesse uma outra visão. Né? Mas, infelizmente, o ser humano ainda não tem toda essa visão ainda. Então eu falo para as mães, não desista dos teus filhos. Se teu filho está te dando trabalho, não desista dele. Fala para ele que ama. Fala, filho, eu te amo. Uma hora ele vai parar, ele vai lá falar assim, nossa, eu tô fazendo tudo isso, mas eu tenho uma mãe maravilhosa que disse que me ama, que vai chegar uma hora, ele vai parar para pensar, falar, nossa, eu dou tanto trabalho para minha mãe. E olha o que ela fala para mim, eu te amo, filho. Ela não joga as coisas na minha cara. Ela não fica me condenando, porque ela sabe que eu ainda há esperança na minha vida. E é assim que tem que ser, né? E aqui eu encerro. O mundo pode ser muito melhor. A gente pode viver um mundo sem cadeias, sabe? A gente pode viver um mundo sem desemprego, mas a gente ainda vive uma desigualdade muito grande, né? Então isso implica muito na vida das pessoas.